Olá! Bom, meus queridos, hoje nós vamos ter mais uma aula de ciência, tá bom? Hoje nós vamos falar de produtores, consumidores e decompositores. Vai estar lá na página 121, tá bom? Como a gente sempre usa, em regra, deixa eu botar aqui, 121. A nossa regrinha de depois da explicação, vocês em casa façam a atividade, tá bom? Aquelas regrinhas também continuam de vocês interagir comigo, mandar mensagem, ligar, enviar foto das questões que vocês estão em dúvida, está aumentando o número de alunos que estão fazendo essa interação. Que bom, tá bom? Um abraço para vocês, Boa aula em casa e vamos lá. Produtores, consumidores e decompositores. Nós temos aqui os seres produtores, quando a gente, nesse assunto, dentro de ciência, quando a gente fala de produtores, consumidores e decompositores, nós estamos falando de seres, Cada um com suas particularidades. Temos os seres que vivem e produzem o seu alimento sem depender dos demais. Tem os que consomem outros alimentos, outros animais, outras plantas, que consomem outros seres. E nós temos aqueles que decompõem, os restos que os produtores deixam e os consumidores também. E por fim nós temos a teia e a cadeia alimentar, que a gente irá entrar em detalhes agora, lá no nosso livro, na página 121, acompanhando. Produtores, consumidores e decompositores formam uma cadeia alimentar. É o que eu mencionei, Nós temos aqui, esses vários tipos de seres e por final nós temos a teia e a cadeia alimentar. Aqui no livro mencionou a questão da cadeia. Por quê? Porque esses aqui juntos formam a cadeia. E uma variedade de cadeias formam uma teia. Vamos ao assunto. Seres produtores. O que são os seres produtores? São os organismos que produzem o seu próprio alimento, ou seja, utilizando energia solar e elementos simples do meio ambiente, como o gás carbônico e a água. Como, por exemplo, nós temos os vegetais. Por acaso, vocês já viram a gente produzir um alimento para dar para as plantas, o ser humano? Como, por exemplo, a gente corta grama para dar para um cavalo. A gente compra ração para dar para os porcos. Vocês já viram a gente fazer isso para dar para as plantas? Para elas poderem viver? Não, Eu acredito que vocês nunca viram isso. Porque isso não existe. Porque a planta, ela mesma produz o seu alimento. Você joga água lá na raiz dela, por exemplo, e aquela água, ela faz com que, ou melhor, a planta, ela consome aquela água. Não precisa eu colocar a água dentro da raiz da planta. Eu ter que fazer um cortezinho no caule e derramar a água lá no caule dele para a água poder entrar nele. Não, a própria planta, ela consegue absorver a água que está no chão. Entenderam? Por isso é que ela produz o seu próprio alimento, porque ela transforma aquela água, ela retira da água aquilo que ela precisa. Ela retira da terra aquilo que ela precisa, do solo, aquilo que ela precisa. Então, ela produz o seu próprio alimento, tá bom? Falando de consumidores, nós temos, são elementos vivos que não produzem seu próprio alimento. Ou seja, são organismos que se alimentam de outros seres vivos. Aí nós temos como exemplo o homem e os animais, que precisam pescar, cultivar e caçar. Quando a gente fala em pescar, a gente fala no termo, de ir lá no rio, de ir lá no açude, de pegar o seu alimento. A gente não produz peixe, por exemplo,
eu faço um peixe. Eu não faço um peixe, né? Eu não faço, por exemplo, eu não faço um milho. Eu não faço um arroz. Então eu não estou produzindo, né? Eu planto o arroz, que é onde entra a questão de cultivar, né? Eu cultivo arroz, eu cultivo mandioca, eu cultivo milho, mas eu não faço o milho. Eu mesmo vou lá, pego, não faço, né? Não é assim. Então eu não entro no quesito de produtor. Eu entro no quesito de quê? De consumidor, porque eu consumo aquilo que a natureza oferece, né? Os animais, tem muitos animais que o ser humano consome, né? Tem muitos animais que comem outros animais. Então entra no que sentido? No sentido de consumidor, que estamos consumindo aquilo que a gente encontra, tá bom? Que a gente cultiva, que a gente caça, tá certo? Aí os consumidores, eles se distinguem em 3 tipos. Nós temos aqui, ó, primários, secundários e terciários. Quais são os consumidores primários? São os animais que se alimentam de produtores, né? Então são consumidores primários, aqueles que são herbívoros, né? Aqueles consumidores herbívoros. Por quê? Porque se alimentam de plantas. Então se alimentam de seres primários. Então eles são o quê? São consumidores primários. Aí nós temos os consumidores secundários. O que são os consumidores secundários? São os que se alimentam de consumidores primários. Ou seja, eu sou secundária, então eu estou consumindo aqui os seres primários. Então, quais são os seres primários? São os seres que se alimentam de plantas. Então, vai ser um consumindo o outro. Aí nós temos o quê? Nós temos os seres terciários. Aí os seres terciários são o quê? São aqueles que se alimentam dos consumidores primários. Essa parte eu não entendi. Bom, a gente procura saber quem são os seres produtores. Quem são os seres produtores? São os seres que se alimentam de plantas, tá bom? Parando por aí, nós entramos nos consumidores. Os consumidores primários são aqueles que só se alimentam de produtores, de seres produtores. Então, quais são os seres produtores? São aqueles seres que produzem seu próprio alimento. Então, os consumidores primários serão aqueles consumidores que só se alimentam de plantas, né? Eles são herbívoros. Por exemplo, o boi, ele é herbívoro. A cabra, ela é herbívora. Então, ela entra em consumidores primários. Aí nós temos os consumidores secundários. Os consumidores secundários se alimentam de consumidores primários. Aí então o ser humano entra nos consumidores secundários? Sim. Por quê? Porque ele consome os consumidores primários. Ele come a cabra, ele come o boi, né? Então são consumidores primários. Então o secundário aqui, ó, consome os consumidores primários. Aí nós temos os terciários, que são os que se alimentam dos consumidores secundários, né? Aí, por exemplo, nós temos a questão dos predadores, que é o caso do leão. E o leão come o ser humano? Sim, né? Ele come esses animais, esses seres que estão aqui no secundário. Então é por isso que nós iremos chegar aonde? Quando nós falarmos de decompositores, nós vamos chegar na cadeia alimentar, que vai ser um ser precisando do outro. Vamos lá. Seres decompositores, quais são eles? Só citando aí a questão do exemplo que está no livro, né? Observem aí na página 122 que está demonstrando, né? O primário está mostrando uma cabra, que ela é herbívora. O secundário está mostrando o ser humano, que consome a cabra. E depois nós temos o terciário, que é o leão, que consome o ser humano, tá bom? Seres decompositores. São seres que se alimentam de organismos mortos. Aí nós temos
Por exemplo, os fungos e as bactérias. Elas se alimentam de seres que já estão na fase de decomposição, né, que já estão mortos e que não tem mais como, né, se restituir. Então eles vão ser consumidos por quem? Pelos seres decompositores. Porque esses seres que já estão mortos, a gente sabe que eles exalam, né, uns cheiros fortes que incomodam. Então, se não tivesse um outro ser para consumir aquilo dali, como é que a gente ia conseguir viver na Terra, por exemplo? Então, a gente precisa desses seres decompositores, que é eles que vão retirar esses seres mortos do nosso meio, né? Da onde a gente está vivendo. Aí nós temos aqui um outro complemento aqui. Os seres decompositores, assim como os produtores, eles são indispensáveis para a manutenção do ecossistema. Isso porque os produtores fabricam o alimento e os decompositores reciclam na natureza a matéria de origem animal e vegetal. Como assim, tia? Eles reciclam? Bom, reciclar não é reutilizar aquilo que já foi usado? Então eles reciclam porque eles vão consumir aqueles restos que não servem mais para ninguém, nem para nada. Não serve para a gente fazer nada. Quem é que vai fazer alguma coisa com o resto de animal que já está em fase, né, de decomposição, que já está com aquele mau cheiro? Ninguém quer mais. Então os seres decompositores vão lá e transformam ele, se alimentam dele e eliminam ele da natureza. Tá bom? Aí nós temos agora a cadeia alimentar. No ecossistema, os elementos vivos se relacionam entre si. Uma das formas mais importantes de relacionamento é por meio da alimentação. É por meio dela que adquirem energia para realizar suas atividades. Todo ser vivo precisa se alimentar. É por isso que é importante a nossa alimentação, porque é da alimentação que a gente vai tirar os nutrientes e a energia que o nosso corpo precisa, né? As vitaminas que o nosso corpo precisa. Tem muitas pessoas que se alimentam mal, né? Uma vez por dia, 2 vezes ao dia, não consomem todos os nutrientes que deveriam e precisam estar repondo, né, mensalmente aquelas vitaminas, aqueles compostos através de medicamentos. Por quê? Porque o corpo precisa daquilo. E se você não consome o alimento para você retirar do alimento aquela energia e aquela vitamina que você precisa, você vai ter que repor de uma outra forma. E através de medicamentos não é a forma mais correta. Mas como a pessoa não se alimenta direito, então a melhor forma é a medicação, que é o que a gente chama de vitamina, né? Vocês de vez em quando tomam uma vitaminazinha aí em casa, né? Pois é, vocês estão tomando por quê? Porque vocês não estão tendo uma alimentação adequada. O corpo precisa repor essa vitamina através dos medicamentos. Vamos lá. Aí nós temos teia alimentar. É a reunião de cadeias alimentares. Ou seja, são várias cadeias formando uma teia. Uma cadeia alimentar é formada por 3 elementos. Aí nós entramos com os 3 elementos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Bom, a cadeia alimentar segue com um animal que se alimenta desse vegetal ou alga e continua com outro que se alimenta do primeiro. E assim sucessivamente. Eu tenho né, que é como se fosse a origem da cadeia. Aí vem outro animal que se alimenta dele. E vem outro animal que se alimenta daquele que se alimentou do primeiro. E depois vem o outro que se alimentou do primeiro, que vira o terceiro. E assim por diante. Vai ser um animal consumindo o outro. A cadeia alimentar termina nos fungos e nas bactérias, pois esses seres vivos se alimentam de matéria orgânica e recebem o nome de decompositores. A decomposição da matéria orgânica libera nutrientes no ambiente. Quer dizer, tia, que depois que
Os seres decompositores, eles consomem aqueles restos de animais ou de algum outro ser vivo, né, de alguma planta. Quer dizer que ele consegue adubar a terra, o chão. É isso mesmo, né? É através daquela decomposição que os seres decompositores fazem que faz com que aquela terra seja adubada, seja transformada. Então é a questão da adubação orgânica que a gente menciona, né? Que é a transformação daquele resto de ser vivo em adubo, né? Que vai fazer com que aquele solo fique mais rico, mais nutritivo. Essa relação da cadeia alimentar é alterada quando temos um mesmo animal que se alimenta de vários outros e, por sua vez, é consumido por diferentes animais. Aí, por exemplo, na página 124, vocês veem uma cadeia diferente, né? Uma cadeia alimentar diferenciada, porque um animal consome várias coisas e ele é consumido por vários outros animais, então essa cadeia fica diferenciada, ela fica transformada. O certo é um consome o outro, que consome o outro, né? E um vai sempre depender daquele outro. Mas tem animais que comem vários outros animais, ou várias plantas, né? Enquanto os animais não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, os vegetais e as algas o fazem, retirando sais minerais e água do solo, consumindo o oxigênio e o gás carbônico do ar e utilizando a luz solar. Como necessitam se alimentar, os seres vivos estabelecem uma sequência de quem se alimenta e de quem vira alimento. Ou seja, é a questão do predador, de se tornar mais ativo. Por exemplo, um animal pode consumir o outro, mas aquele outro que vai ser consumido poderia também consumir. Só que devido à questão da resistência, de ser um animal mais forte, ele acaba se tornando sempre ele o predador e aquela outra se torna a caça, né? Porque, por exemplo, existem vários animais carnívoros, mas tem uns que são mais fortes, tem uns que brigam com mais valentia, né? Não é questão de ser maior, é que são mais resistentes mesmo. Aí acaba que ele se torna o predador, o consumidor, e aquele mais fraco se torna a caça, né? Se torna a coisa consumida. E aí essa cadeia pode, né, se organizar novamente, né? Tornar-se uma coisa retilínea, né, que vai sendo equilibrada. E aí existe um outro quesito que pode também quebrar essa questão da cadeia alimentar, que são a retirada de árvores, né, que é o desmatamento que a gente chama, que são as queimadas, né? Por exemplo, um fogo uma área bastante devastada por fogo pode matar vários animais. Então, uma cadeia alimentar naquele momento pode estar sendo destruída, por conta que a caça de alguns animais pode estar indo embora, pode estar acabando ali naquela queimada. A questão do desmatamento também, né? Porque os animais, eles precisam de um habitat. Na hora que eu transformo aquele local, que eu faço a retirada da vegetação, eu estou transformando o habitat daquele animal que vive por ali. Ou então eu estou retirando a vegetação que aquele animal consome. E aí ele vai ter que migrar para outro lugar. E se ele não conseguir alcançar aquela vegetação que ele consumia, ele vai ficar cansado, ele vai ficar com sede, e ele vai ficar com mais fome, e ele não vai conseguir chegar no local. Pode até morrer antes de chegar a um novo habitat, né? Porque os animais não são como a gente, que reservam a alimentação, estocam alimentos. Não, eles consomem diariamente aquilo que é do organismo deles, né? Encheu a barriguinha, pronto. Ele vai só descansar, caçar uma água para beber e só. Quando bater a fome de novo, é que ele vai procurar comida de novo. E se ele for procurar no lugar onde ele sempre ia, chega lá, está devastado, está queimado, não tem mais, e como é que ele vai fazer? Entenderam? Por isso a importância da preservação dos habitats, da preservação da vegetação,
dos riscos dessa questão de queimadas, que não pode ter queimadas, porque eu posso estar destruindo a casa de alguém, né? Entre aspas. E é isso, minha gente. A aula de ciência termina por aqui. Boa aula em casa. Façam as atividades e liguem, mandem mensagem, façam chamado de vídeo. E até a nossa próxima aula de ciência. Um abraço e boa aula!